Oi, turma. Bom, como eu já havia dito ontem, né? Nós vamos embarcar agora nessa nova aventura aqui, ó. O Porquê da Vida, de Leon Diniz. Aí eu pesquisei um pouquinho na internet, porque aqui no livro não achei, pelo menos primeiro momento, não achei, né? Quem foi Leon Diniz. Aí lá na internet eu encontrei que ele foi um filósofo francês que deu continuidade às obras de Kardec, né? Que ele consolidou o espiritismo após a morte do Kardec. Ele nasceu em 1846, a sua morte foi em 1927. A minha colinha aqui. Suas principais obras, eu encontrei 16, mas eu não vou citar todas elas não. Teve uma que era Cristianismo e Espiritismo, Depois da Morte, Joana d'Arc, Médium, Espíritos e Médiums, O Porquê da Vida e assim por diante. Encontrei umas 16 obras dele lá na internet, tá? Depois vocês dão uma vasculhada lá para vocês verem. Quem fez a tradução desse livrinho aqui foi João Lourenço de Souza. Aí ele coloca na capinha, né, o porquê, né, do livro. Então em mais uma obra, o consagrado autor espírita Leon Diniz nos aproxima das questões que sempre desafiaram o conhecimento humano, nossa origem e as razões pelas quais existimos. Com uma linguagem atraente, o autor nos faz refletir sobre questões existenciais, apresentando-nos soluções sobre a vida e a morte. Segundo Diniz, o que importa saber, antes de tudo, é o que somos, de onde viemos e para onde vamos. Quais são os nossos destinos, as ideias que fazemos do universo e suas leis, do papel que cada um de nós deve exercer sobre este vasto teatro. Tudo isso é de uma importância capital. Apesar de antigas, essas questões continuam nos desafiando, despertando interesse e ao mesmo tempo nos levando a uma viagem inevitável ao encontro de nossa verdadeira natureza. Me parece ser bem interessante, né? De onde a gente veio, para onde a gente vai, o que a gente está fazendo aqui, turma, né? Aí eu dei uma olhadinha aqui pelo sumário, né? Tem o prefácio do tradutor, depois vem os temas dever e liberdade, os problemas da existência, o espírito e matéria, harmonia do universo, as vidas sucessivas, justiça e progresso, o alvo supremo, provas experimentais, resumo e conclusão. Aí tem uma correspondência inédita de Lavater. Aí vem preâmbulo, primeira carta, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta carta, que depois eu vou ver quem é esse Lavater ou essa, né? Não sei. Tem um outro tópico que vai ser trabalhado, que é a reencarnação e a Igreja Católica. É meio complicado falar dessas coisas, porque eu gosto de respeitar a religião de cada um, mas eu acho que ele vai falar algumas coisas aqui que deixaram a gente um pouquinho atrasado por causa da católica. A reencarnação e a Igreja Católica e uma conclusão. Depois tem um texto chamado Giovana, tá bom? Então esse é o nosso sumário. Aí vem aqui uma breve fala, né, do tradutor. Ou do Leon, do Leon. É a vós, irmãos e irmãs da humanidade, a vós todos, a quem o fardo da vida curvou, a quem as lutas árduas, angústias, as provações têm acabrunhado, que dedico essas páginas. Em vossa intenção, aflitos deserdados deste mundo, que as escrevi. Humilde campeão da verdade e do progresso, pus nelas o fruto de minhas vigílias, reflexões e esperanças, tudo o que me consola e sustém nesta jornada. Oxalá acheis nelas alguns ensinos úteis, um pouco de luz para esclarecer o vosso caminho. Possa essa modesta obra ser para o vosso espírito contristado, o que é a sombra para o trabalhador queimado do sol, o que é no deserto árido, a fonte límpida e fresca, oferecendo-se ao viajor sequioso. Então, aqui ele deseja que a obra dele seja algo, né? O Leon Diniz, agora tive certeza que foi ele. É porque o rodapé, eu fico confusa com as coisas, olha só. E o rodapé todinho do livro vem escrito Leon Diniz. E aqui embaixo não estava escrito nada. Só que como estava sendo falado do tradutor, né? Então eu pensei que era o tradutor, mas não
mensagem dele dizendo que ele espera que essa obra aqui mate a nossa sede, né, de entendimento. Agora sim, veio um prefácio do tradutor. Nesta época em que certos homens se esforçam para propagar as doutrinas da negação e do ódio, é doce e confortador ver um escritor, um filósofo tão extraordinariamente dotado como o Sr. Leon Denis reagir com a autoridade que lhe dão o seu nome e o seu belo talento contra essa obra de desvirtuamento social. O Sr. Leon Denis teve a ideia de dedicar essa pequena obra aos que sofrem, e nós, querendo completar suas noções sobre o Espiritismo, acrescentamos aqui, com o consentimento do autor, as cartas que o célebre filósofo Lavater, outro filósofo, esse Lavater, cartas desse célebre filósofo Lavater, dirigiu à Imperatriz Maria da Rússia e o seu primoroso romance Giovanna. Então é um filósofo que fez uma carta para a rainha e também fez um romance chamado Giovanna. E tem trechos dessas cartas e desse romance aqui no livro, no finalzinho dele. As páginas deste livro deveriam ser o vademecum dos inumeráveis vencidos na luta pela vida, pela perspectiva do além-túmulo, com base na lei da reencarnação mais verdadeira, mais humana, menos rigorosa, sobretudo que a tradição católica ou protestante, elas consolam e reconfortam os mais aflitos, ao mesmo tempo em que induzem os poderosos deste mundo a serem doces, fraternais e piedosos para com os fracos. Então aqui é um reforço, né, da importância da nossa doutrina espírita para os nossos dias difíceis, né? Ela traz o bálsamo da alegria, do entendimento, da compreensão. Essa doutrina maravilhosa que veio, né, como a terceira revelação. Nós espíritas acreditamos nisso, que a primeira foi Moisés, a segunda Jesus e a terceira vem aí o Espiritismo para poder esclarecer, tirar mais algumas dúvidas e continuar a exemplificar a caridade, né, que Jesus tanto ensinou na sua prática de amor. Então, o livro vai trazer para a gente algumas respostas para algumas perguntas que nós temos guardadas há tanto tempo e eu estou ansiosa para começar ele, para ver se realmente aqui a gente consegue descobrir por que nós estamos aqui nesse mundinho, gente. Né? Ninguém quer saber do passado, se a gente foi rainha, príncipe, rei, mas a gente quer saber o que Deus espera de nós, né? Então eu creio que dentro dessa obra vai ser possível a gente ver isso. Hoje, então, é só esse bate-papo para vocês saberem que nós vamos iniciar esse livro mesmo, tá bom? Leon Denis, que fez, está sendo editado e traduzido por, deixa eu repetir o nome dele de novo, que eu não guardo, João Lourenço de Souza, tá? A editora é Edicel, que é a Editora Cultural Espírita Edicel. O produto da venda dessa obra aqui é destinado à manutenção das atividades assistenciais da Sociedade Espírita Boa Nova, em Catanduva. Então, não é psicografado, porém ele é editado, traduzido aí, através de um espírito que já desencarnou. Né? Viveu na época de Kardec, deu continuação a Kardec, porém já não está mais entre nós encarnados. Não encontro assim mais nenhuma outra informação que de primeiro seria importante para a gente. Então é isso. Amanhã a gente começa pelo capítulo 1, que vai ser Dever e Liberdade, tá bom? Para não ficar muito extenso, porque até fazer a leitura. Então é isso. Amanhã a gente realmente vai iniciar o primeiro capítulo, então, desse livro, O Porquê da Vida, de Leon Denis.